E hoje a palavra de Deus está no livro de Gênesis, capítulo 4, qual iremos conversar um pouco sobre Caim e Abel. E diz o primeiro versículo: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a mais um varão, seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, este episódio aconteceu, logo após deles terem saído, do Jardim do Éden, terem sido expulsos pela desobediência, porque a vontade de Deus, o planejamento de Deus para o homem era que ele vivesse feliz, longe de toda maldade, só conhecendo o bem e vivendo farto, de todas as maravilhas que Deus havia deixado, criado ali naquele jardim e no mundo, na natureza, o qual foi criado por Deus. Porém, Deus havia posto um limite. A sua onisciência é grandiosa, porém ele queria ver o livre-arbítrio, a voluntariedade da obediência do homem. E foi quando Adão e Eva preferiram a desobediência, porque o pecado ele traz prazer momentâneo, ilusório para o homem. Muitas pessoas diziam assim: eu vou aproveitar minha vida, vou curtir minha vida. Mas são pecados que cometem, que destroem a sua própria vida. Então, a verdadeira felicidade está no bem-estar, na qualidade de vida, de você saber desfrutar de tudo que Deus deixou aqui neste mundo, tudo aquilo que é benéfico para a sua alma, para seu corpo, para a sua mente e para os que estão ao seu redor. Então, isso sim é curtir a vida, isso sim traz alegria para seu viver. Nada que vá entristecer a obra criadora de Deus, nada que saia dos conceitos divinos, ou até mesmo coisas que vá prejudicar sua família, prejudicar a sua própria vida. Isto não é agradável a Deus e vai trazer consequências graves, assim como as consequências do pecado de Adão e Eva pela desobediência no Jardim do Éden também aconteceu. E até o presente momento, essas consequências continuaram na vida de todo aquele que, por livre-arbítrio e voluntariedade, prefere a desobediência do que a obediência. Então, nós podemos perceber que, aqui no capítulo 4, falando de Caim e Abel, um cuidava das ovelhas no campo, o outro era lavrador. Todos os dois viviam no campo de alguma forma, fazendo atividades diferentes. Porém, diz a Bíblia, e diz a palavra de Deus, que naquela época era costume das pessoas fazerem oferta a Deus em gratidão pelas conquistas, pelo trabalho, por tudo que Deus estava concedendo a eles. E Abel pegou um dos seus primogênitos das ovelhas, e ofertou a Deus. E Caim pegou um fruto da terra e também ofertou a Deus. Porém, diz a palavra de Deus que Deus se agradou da oferta de Abel. E vejam o que é que diz no versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que será aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, mostrou que algo de ruim estava ali acontecendo na vida de Caim. Além dele ter ofertado algo que não agradou a Deus, porque se ele tivesse ofertado igual ao irmão dele, Abel, não precisava ser a ovelha, mas ele tivesse feito realmente, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Então ele também teria aceito como Deus falar na sua palavra. Mas ele ficou irado e ele permitiu que a maldade começasse a reinar na sua vida. E ele também esqueceu que Abel era o irmão dele. E foi aí quando aconteceu o primeiro homicídio na terra. Então, observem como anda seus sentimentos, como estão as famílias hoje em dia. A família foi constituída por Deus. Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus deu frutos a ele. Como anda o diálogo?
como anda os ensinamentos dos pais com os filhos e os irmãos entre os irmãos. Caim permitiu a maldade entrar nele, ele ficou irado, ele ficou com raiva, ele ficou com inveja, a ponto dele matar o próprio irmão. E Deus lá na frente fala assim, disse Deus a Caim no versículo 9, onde está Abel teu irmão? Deus sabia, porque Deus é onipresente e é onisciente, Deus sabia o que ele havia feito lá no campo com o irmão dele. Mas, infelizmente, né, Caim, ele permitiu a maldade entrar dentro do coração dele, né, a maldade que já havia começado lá no Jardim do Éden, né, destruindo aquela intimidade e a obediência a Deus, recaiu também sobre Caim. Ele destruiu a vida do irmão e, em parte, também, com certeza, destruiu a vida dele e da família. E Deus disse aqui no 10 que que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Em outro vídeo eu falarei sobre os pecados que têm assolado a humanidade. Os pecados que não foi Deus que colocou aqui na terra, foi gerado pela desobediência do próprio homem. A vontade de Deus, o planejamento de Deus para o homem sempre foi bom e sempre é bom. Prova tanto que ele foi e vai até o final. Vai ter o juízo final e ele vai salvar todos aqueles que, mesmo com todas as turbulências, dificuldade, optaram em obedecer. Porque o livre-arbítrio é do homem escolher o caminho que quer seguir. E Caim teve todas as oportunidades, porque Deus alertou, não faças tal, né? Feita a palavra de Deus diz aqui que o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Então, quando você abre os ouvidos para dar ouvidos à palavra de Deus, então você vai compreender que o pecado vai lhe destruir. Vai lhe destruir se você não atentar para as instruções de Deus em sua vida. E Deus, ele retribuiu a Adão e Eva com mais um filho, né, chamado Sete, que depois, em outro vídeo, eu falarei um pouco sobre, né, a descendência de Sete, que ficou, né, ali, ocupando ali o lugar, né, de alguma forma, do irmão dele, Abel, na família, porque Adão e Eva, de uma vez, perderam os dois filhos, né, Caim e Abel. Abel porque foi morto pelo próprio irmão e o irmão porque se tornou fugitivo. Então, a palavra de Deus está desde o princípio da criação. Só erra quem não dá ouvido à palavra de Deus. Só continua no erro quem não se arrepende. Quem não reconhece o pecado. Nós não estamos livres de pecar, mas é uma decisão sua. Eu vou errar ou vou acertar. Então, seja sua opção acertar. Seja sua opção aceitar o plano de Deus na sua vida, porque vai ser o melhor. Seja a sua decisão ser bem aventurado nessa terra. Seja a sua decisão ter uma eternidade feliz, porque não esqueça que do pó tu vieste, para o pó tu voltarás, mas tu tem uma alma para prestar conta a Deus no dia de juízo. Então, que possamos, não é, ser obediente à palavra de Deus, porque ela só nos traz benevolência e salvação. Deus nos abençoe.